Olá, eu sou a Virgínia. Seja bem-vindo ao canal Fala Xinha, com mensagens entre amigos, onde eu desejo a você e a sua família a paz do Senhor. Este vídeo estou programando, então vou colocar aqui para você uma receita de um bolo de queijo que ficou maravilhoso. Vou deixar os ingredientes escritos na descrição do vídeo. E também uns clipes de uma chuva maravilhosa. O Rio Grande do Sul agradeceu porque estava muito quente. Então, vamos continuar a leitura do livro Perseverar o Propósito de uma Vida, no capítulo Graça. É o 8º capítulo da segunda parte. Na quarta-feira, eu terminei dizendo que Deus prometeu enviar um outro homem diferente de Adão, um libertador semelhante a Moisés, né? Porém, muitos morreram sem ver a promessa se cumprir. Então, continuando, Deus não queria, mas para que o propósito dele continuasse de pé, além de Pai Criador, teve que ser Deus Salvador. Assim sendo, por amor ao povo, precisaria cumprir sua promessa. O plano B: solucionar o problema do pecado para que o plano A, ter uma família perfeita, acontecesse. Eu falo um pouquinho no livro sobre o plano A. Quando Deus cobrou Isaac de Abraão, Gênesis 22, obteve prova de sua fidelidade, pois iria consumar tal sacrifício. Então ele o impediu fornecendo um carneiro, no versículo 13. Ali, Deus já estava mostrando o que iria fazer. Então Deus Pai, em favor do povo, para que houvesse vitória sobre o mal, forneceu o holocausto. Yeshua ou Yeshua, o nosso Jesus. E ele, como filho unigênito, aceitou perder seu reinado, seu lugar de majestade, sua vida, pelo mesmo motivo: amor. Então Jesus foi e é o libertador prometido desde Gênesis, sendo ele a solução, a única maneira de resolver o problema do pecado, de reaver aquilo que Adão havia perdido, dando legalidade para Satanás. Leis não surtiram efeito, pois a dívida impagável e sem fiança do homem contra Deus e com direito a Satanás estava no sangue, em seus pensamentos, em suas palavras e em suas ações, mas principalmente dentro do coração. Então o Senhor Jesus, sabendo do propósito de Deus, com sua morte o cumpriu, pagando toda a dívida de pecado que havia contra o homem. E além de aniquilar essa dívida, comprou algo que o homem havia perdido para Satanás, a semelhança a Deus. Sim, e de volta à vida eterna. Esta realidade não devia passar indiferente a nós. Jesus veio para cumprir com o propósito que Deus teve lá no início com Adão: ter filhos santos como ele. Jesus, se sacrificando, deu-nos novamente o direito de participar disso, de sermos uma família gloriosa como Deus sempre quis. Pense que para Jesus não foi fácil cumprir tal missão. Nem sempre nos damos conta de tudo que ele perdeu por amor a nós. Vivia num reino perfeito, majestoso, sem doenças, sem dor, totalmente diferente do nosso, e abriu mão disso tudo. E já que tivesse que dar a vida por nós, como morreria se era imortal? O Filho de Deus, um ser supremo, soberano, devia tornar-se um mortal, um homem comum, para que o plano de Deus com seu povo não perecesse e este povo fosse feliz e tivesse uma vida longa e eterna. Sempre comento para entender melhor tal façanha, mesmo assim é maior que isso. Mas imagine se você, ser humano, tivesse a missão de salvar um formigueiro. Sendo homem parece simples, não acha? Mas se não houvesse outra condição a não ser você transformar-se em uma pequenina formiga, você faria? Entendeu? Analise. Jesus era um Deus. Pense bem no que ele precisou perder. Gente, aqui eu queria abrir um parênteses, eu não estou lendo só um livro. Eu estou lendo um livro que eu escrevi.
que conta fatos reais. Isso não é historinha, é história. Então, Jesus precisou perder a sua vida divina. Um Deus teve que se fazer humano e vir em carne. Algo inexplicável, completamente diferente de Adão, que fora criado do pó da terra. E depois, como parte da missão, outra provação. Vivendo no meio humano, não poderia pecar e ainda teria que perder sua vida, pois, conforme as leis, precisaria haver sacrifício e este não poderia ter defeito, conforme Deuteronômio 15, 21. Isto é, aqui na terra Jesus teria que ser homem perfeito e ainda passar pela morte. Precisamos compreender que Deus é um Pai perfeito que odeia o pecado, mas ama o ser humano. Ele quis que vivêssemos aqui sem doença, sem dor, sem morte eterna, uma grande família feliz. Mas por causa do pecado isso mudou, e o salário do pecado sendo a morte, Gênesis 2,17, o homem será condenado eternamente. Então Jesus viria para mudar este quadro. Mas já pensou se Cristo fracassasse? Tudo estaria perdido, sem solução, pois não existia um plano C. Porque na realidade o plano B veio para completar o plano A, isto é, caminhavam juntos, sendo um só. Então o Pai sofreu, mas enviou o antídoto, o libertador, o Cristo prometido. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Assim Jesus veio ao mundo, se fez carne, João 1,14, habitou entre nós. Em Mateus 1, 18 a 25, confirma que Jesus veio em carne, através de uma virgem, não sem pecado, mas pura, e concebeu do Espírito Santo. Algo que nossa mente humana não consegue entender, mas como relatei, Deus é Deus. E foi um momento único, jamais houve antes e jamais haverá novamente. Deus, junto de Yeshua, que é Jesus, criou a terra, mas por alguns instantes deixou sua habitação no céu e veio aqui para criar o homem segundo sua imagem. Depois Jesus deixou sua habitação no céu e veio junto ao homem para recuperar isso. Mas veio diferente de Adão. Jesus nasceu de uma mulher numa humilde manjedoura. Por causa da promessa feita a Maria, desde pequeno Satanás queria destruí-lo através de Herodes. Mateus 2, 16 a 18, preocupado com mais esta concepção de Deus. E para que mais este plano de Deus falhasse, deveria impedir o crescimento dessa criança, mas não conseguiu. Assim como Isaac e Moisés foi poupado, Deus vigiou e tomou cuidado de Jesus desde o ventre de Maria. Deuteronômio 22, 23, 24. Yeshua cresceu numa família simples, seu pai terrestre era José, carpinteiro. Sua vida era simples, foi um exemplo de filho obediente e cresceu nos ensinamentos e temor de Deus. Adulto, batizou-se e depois Satanás o tentou no deserto, mas este teve que fugir porque o Senhor desmantelava com a palavra. Jesus agia diferente, mas tinha sentimentos como qualquer homem. Sofreu tentações, tribulações, perseguições, provações, frio, fome, sede e dor. O diabo tenta deturpar a história dele, espalhando contos mentirosos, blasfêmias, mas os filhos de Deus sabem que o diabo é o pai da mentira e, como diz o ditado, mentira tem perna curta. Cedo ou tarde sua máscara cairá. Jesus foi tentado, mas venceu a tentação, não pecou. 2 Coríntios 5, 20 e 21. É isto que importa. Ele, como conta a história, foi perfeito. Sua vida foi irrepreensível. Obteve sucesso porque amava o Pai e também o homem. E por isso aguentou firme as chicotadas, a dor, a coroa de espinhos e não renunciou. Filipenses 2, 5 a 8. Esta era a intenção de Satanás para que cedesse e pecasse contra o Pai, como o casal Adão havia feito. Então hoje é isso. Que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e em mim e tenha misericórdia de nós, que o Senhor sobre nós levante o seu rosto
e nos dê a paz em nome de Jesus. Ótima semana para você.